e eu não posso deixar de não pegar esse gancho para falar mais uma vez aqui para vocês. Eu não tô dizendo que tem certo ou errado não, tá? Quem baliza o futebol por resultado e quer se apegar somente a isso, tem uma linha de trabalho, tá tudo bem, você pode ter essa linha de trabalho. O que ele fala na coletiva sobre pegar o retrospecto do ano passado e jogar para o ano de 2026, que muitas vezes é utilizado sim de forma desonesta e sim para jogar um lixo passado no trabalho atual, que é bem diferente do que aconteceu em 2025, e por vários fatores que a gente pode citar aqui para poder tentar explicar, eu concordo 100%. Dá para descartar o retrospecto, Pedrosa? Não. O retrospecto tem que ser olhado. Ao mesmo tempo que ele não pode usar esse argumento 80 de que o que aconteceu no passado não existe, vamos pensar no novo, até entendo. Mas olhar para o passado também é olhar para os próprios erros para poder melhorar. Então, o retrospecto do passado, os números ruins que o Diniz tem, eles podem ser explicados de muitas formas, inclusive na incompetência do trabalho. Em vários momentos o Vasco se defendeu mal, em vários momentos o Vasco foi exposto de uma maneira que não deveria ser. Isso tudo aconteceu. O trabalho defensivo do Diniz nem sempre foi muito bom. Dentro do Campeonato Brasileiro, então, cara, ele foi bem inconsistente. Agora, jogar tudo no bolo, como se fosse um trabalho só por conta de uma característica, é uma loucura. Se vocês forem lembrar, quando o Diniz chega ao Vasco da Gama, ele chega com o Vasco, repito, na zona do rebaixamento, com o Vasco que tinha um elenco fraquíssimo, as contratações do meio do ano não tinham chegado ainda, e os números que muita gente carrega do passado para colocar hoje são números de um time completamente diferente do time que o Vasco tem hoje. Com jogadores completamente diferentes do time que o Vasco tem hoje, no sentido titular, time titular. Tanto é que 5 das 6 contratações que o Vasco fez no meio do ano viraram titulares do Vasco. Thiago Mendes, Cuesta, Robert Renan, Carlos Andrés Gomes e mais um que me fugiu agora, das contratações do ano passado. É um time diferente em vários aspectos. Perder 19 jogos, como muita gente usa, é rasteiro, mano. É rasteiro. Porque você tem que pegar um trabalho que em nada tinha do Fábio Carille em relação a coletivo, você tem que transformar esse trabalho em algo. Ele começa esse trabalho de transformação, recebe os reforços, o Vasco melhora em nível, tanto é que tem uma excelente sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Vasco ficou em 12, 13 jogos. E o Barros, boa lembrança. É porque o Barros ele vem muito mais no retorno e ele vira titular. Esse trabalho é transformado dentro da sequência do Fernando Diniz e depois o Vasco tem uma queda de rendimento muito clara e cristalina. E que o Diniz tem que colocar na equação. Porque essa queda de rendimento, já com os reforços, faz parte do trabalho dele. E dentro do Campeonato Brasileiro, onde jogar bem, muitas vezes, é secundário. É secundário. E pontuar é importante. O resultado é importante. Agora, é desonesto você pegar esses números que são totalmente construídos por vários fatores e jogar tudo na conta do Diniz. Os jogadores não erram? Cadê a responsabilidade dos atletas? Quantos e quantos erros individuais o Vasco teve no ano passado? Quantas expulsões bobas? Quantas falhas individuais que comprometeram o resultado e que não significa que seja só um problema do técnico? O técnico, geralmente, ele tem a maior parcela do problema. Mas o problema não é só ele. É uma construção e um resgate de um clube que há 5 anos tinha permanecido na Série B, cara. Tinha permanecido na Série B. Aí você olha o Campeonato Brasileiro, de fato, inconsistente. Porra, tem que ser criticado. O que aconteceu na reta final ali, de 7 derrotas seguidas, tem que ser criticado. O Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil depois de 14 anos. 14. E não adianta você vir me dizer aqui que foi... mesmo sem o Diniz a gente chegaria. Não chegaria, porra. Não chegaria. Porque sem o Diniz, o Raé não estaria jogando o que ele jogou.
não estaria jogando o que ele jogou. Quem destrava o potencial do Ryan é o Diniz. Sem o Diniz, os reforços que chegaram não estariam, nesse momento, vestindo a camisa do Vasco. Não estariam. A maioria deles não estaria vestindo a camisa do Vasco. Então o Vasco chega a uma final de Copa do Brasil 14 anos depois e por um detalhe não é campeão. E aí, beleza, merece crítica, porra, perdemos. Que merda, perder é sempre muito ruim. Agora, pega os jogos contra o Botafogo, pega os jogos contra o Fluminense e pega o primeiro jogo da final contra o Corinthians. Quem jogou melhor? Aquele time tinha um padrão ou não tinha? O time titular que ele conseguiu formar, potencializando Andrés Gomes, potencializando o Ryan, potencializando o Coutinho, que até então tinha no Vasco uma passagem marcada como fracasso. E nem acho que ele tenha sucesso ainda, mas que ele está num caminho muito melhor do que ele estava antes. Entre outros jogadores também. Chega numa final, perde, vira o ano. Aí de cara, com um jogo de temporada, ele perde o Ryan, que era o melhor jogador do time, era um dos melhores jogadores do Brasil, e está comprovando isso jogando na melhor liga do mundo. Em menos de 90 minutos, o Ryan tem um gol e uma assistência na Premier League. É desse jogador que a gente está falando. É de um talento brutal. E que qualquer time do Brasil, sentiria a falta do Ryan. Porque o Ryan é insubstituível. Hoje, no futebol brasileiro, não tem um jogador que você olha e fala assim, porra, esse aí vai substituir o Ryan à altura para as condições do Vasco. Claro que se você pegar um ponta do Flamengo, o ponta do Palmeiras, que seja craque, esse cara vai conseguir suprir. Mas para o Vasco, na adaptação e no trabalho que o Ryan tinha, o Ryan era o tipo de jogador que quando o jogo estava difícil para o Vasco, ele pegava a bola debaixo do braço e resolvia. E o Vasco venceu vários jogos dessa maneira. Você não só perdeu o melhor jogador do seu time, um talento geracional, mas você perdeu também o artilheiro do seu time. Que não era só o artilheiro do seu time, mas era o artilheiro do Brasil. 27 gols, Verratti. Ryan e Verratti somados tinham 47 gols pelo Vasco no ano de 2025. É só por isso, Pedrosa, que o Vasco caiu de rendimento? Não. Os problemas defensivos do Diniz, eles são, antigos. A recomposição, a forma como o Vasco corre para trás, o gatilho de pressão, que só tem o pressão pós-perda como de fato um mecanismo de defesa, tudo isso a gente fala. Como essa equipe tem dificuldade na profundidade, como essa equipe está sempre, de alguma forma, parece que está exposta. É lógico que esses são problemas graves, mas não há técnico e nem time no mundo que não ia sentir a falta de um jogador desse tamanho e de um jogador, que é o Ryan, e de um jogador que mete gol e resolve resultado, que é o Verratti. Ou vocês têm alguma dúvida que nos jogos contra Madureira, Chapecoense, Mirassol, eu discordo do Diniz, tá? O Vasco jogou muito mal contra o Mirassol. Mas se um Ryan da vida tivesse em campo, se um Verratti da vida tivesse em campo, o resultado poderia ter sido outro. Poderia. E aí, a conversa estaria em torno de quê? Do resultado. O trabalho do Diniz é bom. O trabalho do Diniz é bom por causa de resultado. É disso que ele quer falar. Não é porque ele não valoriza o resultado. Como tiraram do contexto, eu falei isso aqui antes dele falar na coletiva. Eu não sabia de nada do que ele ia falar. Mas na live passada, em que eu tomei porrada pra cacete, e eu fui contra a maré de todo mundo, 90% das pessoas querendo demissão do Diniz, eu expliquei tudinho que ele explicou aqui. É só você pegar aí. Pega a live aí. O que todo mundo queria era que eu chegasse aqui pra gritar fora Diniz. E eu falei pra vocês, não adianta olhar pra esse cenário onde você perde 2 jogadores desse calibre, onde você tá virando o ano com uma característica de calendário de futebol brasileiro mudando, e demitir o técnico em fevereiro. O técnico que já tem uma metodologia de trabalho implantada, o técnico que participa das contratações, o técnico que inclusive tem esses jogadores e escolheu esses jogadores, deu aval pra esses jogadores, tu demite esse cara em fevereiro, tu tá rasgando o planejamento, porra. Isso não quer dizer que o trabalho dele era bom. O trabalho dele, nesse ano, é um trabalho que regrediu em relação a 2025. Mas se você não olhar o macro, brother, a tua visão vai ser sempre assim, Sempre assim, Tapada. Se você só ficar se apegando a número e não olhar o cenário inteiro, a tua visão vai ser sempre assim, Você não vai conseguir enxergar que o futebol é complexo. Como é que eu vou cobrar de um treinador como se ele tivesse culpa de tudo
se depois de 30 finalizações, 9 chances criadas, os caras não conseguem fazer mais que um gol? Se a arbitragem brasileira é patética e prejudica o time. Se contra o Madureira, mesmo o Vasco não jogando muito, o Pumita perdeu o pênalti. Tiveram outras oportunidades que o Vasco criou também. Poderiam ter sido 3 vitórias seguidas. Estaríamos aqui falando de 3 vitórias seguidas. Isso quer dizer que o trabalho do Diniz é às mil maravilhas? Não. Não é. Tem problemas. E ainda tem muito a evoluir. Mas como é que eu vou cobrar a demissão desse cara se ele recebe reforços como Brenner, Rinestrosa, Rojas, Saldívia, agora Cuiabano, Spinelli, em que ele deu aval e participou de todas as contratações, e esses caras não tiveram 5 jogos ainda com a camisa do Vasco para eu poder avaliar. É nesse futebol que eu acredito? Não é, irmão. É esse futebol que, quando eu paro para estudar um time, por exemplo, como o Bayern de Munique, que é um colosso, é um gigante, quando eu paro para estudar grandes trabalhos. Hoje eu fiz um jogo, por exemplo, Bayern e Hoffenheim. O Hoffenheim é um time que há um ano ele estava na 14ª colocação da Bundesliga, a ponto de demitir o treinador, o Christian Ilzer, austríaco. Hoje o Hoffenheim é o 3º colocado da Bundesliga. Porque acreditou no trabalho do treinador, porque está dentro de uma reconstrução de clube, porque acreditou no projeto que ele tinha. Demorou um ano para sair de 14º para ir para 3º. Eu tô falando do Hoffenheim, hein? Que é um time pra lá de mediano dentro da Alemanha. Pra lá. Não adianta olhar futebol como se futebol fosse um passe de mágica. Não é. Não é, mano. E a gente tá há 25 anos seguindo a mesma fórmula, que é a fórmula do fracasso. Deu tudo errado? O problema é do treinador, pô. A culpa é do treinador. Bota na conta do treinador. Demite o treinador. Como se num passe de mágica, demitir o treinador sem saber quem vem. Pode ser melhor, pode ser pior. E mesmo se fosse melhor que o Diniz, isso não é garantia de que vai dar certo. Porque futebol leva tempo. E eu falei pra vocês na live passada. Daqui a 3 meses, iria vir outro técnico e eu estaria aqui tendo que defender manutenção de trabalho. Porque os resultados iam estar ruins e a mesma galera, a mesma cabeça que queima o Brenner, a mesma cabeça que tá queimando o Marino Rinestrosa com 2 jogos, 3 jogos, a mesma cabeça desse torcedor que gosta de inflamar o like, que gosta do caos, da crise. É página que vive para poder criar crise dentro do clube. Vive para isso. Tá sempre sucateando o Vasco, tá sempre falando mal do Vasco. Essa mesma página, ela estaria, ou páginas, pedindo a cabeça do novo treinador. Porque as pessoas só estão pensando no resultado, que é muito importante. Muito. Não há trabalho que se defenda sem resultado. Mas se você só pensa no resultado e não percebe a construção de que o tempo leva para poder acontecer de fato um trabalho concreto, cara, me perdoa, mano. A gente não concorda. Falar da SAF. Essa semana saiu uma notícia no UOL sobre a CBF ter comunicado informalmente o possível conflito de interesses em relação a o Marcos Faria Lamáquia, que é o filho do José Lamáquia, dono da Crefisa, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Essa discussão, ela existe, Pedrosa? Ela existe. Isso quer dizer que o Vasco não se sente assegurado juridicamente para seguir na negociação? Não. O Vasco se sente seguro para seguir na negociação. Uma negociação em termos avançados. O Vasco tem uma boa relação com a CBF, inclusive. Isso já foi colocado aqui em pauta várias vezes. Primeiro representante do futebol brasileiro na comissão. Assim que o Samir Chaldi assume, inclusive o Vasco apoiou o Samir Chaldi nessa mudança do futebol brasileiro. É o Pedrinho que é convidado. Então o Vasco tem uma relação boa com a CBF. Acho que deveria ter uma relação até de maior cobrança em relação à arbitragem. Mas a relação do Vasco é boa, a representatividade do Vasco é boa dentro da CBF. O ponto é, do ponto de vista jurídico, o Vasco se sente confortável para seguir a negociação.
Aí entra política, aí entra um monte de coisa, mas novamente, o Vasco, nesse momento, negocia com o Marcos Faria Lamáquia, que é o enteado da Leila Pereira. Ele não tem ligação de sangue, ele não tem relação direta com ela nesse sentido. Então, existem interpretações jurídicas nesse sentido. A do Vasco é que não há impeditivo para que a negociação continue. Então, o Vasco continua negociando com o Marcos Faria Lamáquia, que é não só herdeiro por parte do José Lamáquia, mas também herdeiro da família do Aloísio. Ele é filho da Júnia e é a família que criou o Banco Real, que vendeu o Banco Real, aí tem hoje o Banco Alfa, entre outros negócios que o próprio Marco tem grana o suficiente para poder fazer. Se lá na frente a Leila não for mais presidente do Palmeiras, eles quiserem entrar em algum consenso em relação a isso, é outra história. O que eu sei é que o Vasco hoje negocia com o Marcos Faria Lamáquia, e inclusive com discussões bem próximas aí de tentar assinar um documento e concretizar essa venda esse ano. Eu já falei para vocês, é muito difícil, mas muito difícil que o Vasco não venda, não concretize essa venda nesse momento na temporada, tá? Em 2026. Patrocínio Master. Sei que o Vasco continua conversando com vários players do mercado, inclusive Bet, entre outras empresas nesse sentido. Ocorreram várias conversas, tanto com as bets, até o Vasco enviou representantes para a feira lá fora e é um momento de instabilidade, porque muitas bets têm colocado dinheiro em patrocínios de Copa do Mundo. Quem é do marketing, quem é do mercado publicitário sabe disso. As cotas de Copa do Mundo elas são muito caras e as bets têm investido nesse sentido. Então é difícil você se comprometer com o clube ali. A maioria dos clubes na Série A já tem inclusive patrocínios de bet, então isso vai reduzindo cada vez mais. Mas o Vasco tem tentado também estudar propostas que não sejam lesivas para o clube. De encontrar empresas que não sejam frágeis ou tenham algum tipo de mancha dentro do mercado. É por isso que o Vasco está tendo um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, mas acho que a cobrança tem que acontecer, porque é um espaço nobre, é uma grana que o Vasco está deixando de ganhar, e que outras empresas também de outros segmentos têm conversado com o clube. Essa é a situação de momento.